Projeto de lei número 3, 2014, altera, acrescenta e revoga disposições legais das leis complementares número 136, 2008, Código de Zoneamento e Uso do Solo, 139, 2008, Código de Posturas Sustentáveis. Pois não, vereador? Gostaria de submeter ao plenário a possibilidade de nós omitirmos a leitura de todo o projeto, que é um projeto, né, que já está na casa há muito tempo, todos têm conhecimento, né, e o principal problema que nós temos já foi solucionado. Então, eu gostaria que fosse lei dos pareceres. Existe emenda para ser discutida, que eu acho que vai haver discussão, que nós vamos discutir, mas que a gente omitisse todo o restante do projeto, que é muito extenso. Aí nós vamos acabar perdendo praticamente toda a sessão para ler o projeto. Seria isso. Então, coloco em votação e discussão o requerimento do vereador Alessandro Simas. Quem tiver de acordo, permanece como está. Então, aprovado. Então, passo a ler as emendas. Emenda modificativa aditiva do projeto de lei complementar número 3. Número 3, 2014, que altera e acrescenta e revoga dispositivos legais da lei complementares números 136, 2008, Código de Zoneamento e Uso do Solo, 139, 2008, Código de Posturas Sustentáveis e 140, 2008, Código de Obras e da outras providências. Fica remunerado os parágrafos 10 do artigo 30, citado no artigo 1º do plano para o 9º e que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 9º, excetua-se o dispositivo do artigo 7º, do parágrafo 7º desse artigo, a exclusividade de estacionamento aos portadores de deficiência física, que será regulamentado pelo Executivo Municipal por meio de decreto ouvido a Associação Representativa dos Portadores de Deficiência Física. Os parágrafos 3º, 4º do artigo 13, citados no artigo 4º do projeto de comento, apresentam as seguintes redações. Artigo 13º, parágrafo 3º. As atividades que já estiverem estabelecidas em determinado endereço comprovadamente por mais de 1 ano, quando solicitarem alterações contratuais que não incluam outras atividades, terão sua viabilidade deferida por questões de consolidação. Parágrafo 4º. Quando houver solicitação de inclusão de novas atividades não permitidas ao zoneamento da área, deverá ser comprovada a existência de atividades similares da mesma categoria, por mais de 5 anos no mesmo endereço. Justificativa: a presente emenda visa adequar dispositivos legais às normas de elaboração legislativa, sanando e apontando no ofício da Câmara de Vereadores, números 527/2014, datado de 2 de junho de 2014. Prefeito Paulo Roberto Essio. Despacho da Presidência, na forma do inciso do artigo 76 do Regimento Interno dessa Casa, encaminha o projeto de lei complementar número 3, que altera e acrescenta e revoga disposições legais das leis complementares 136, 139 e 140. Emenda supressiva do projeto de lei complementar número 3 de 2014, que altera e acrescenta e revoga dispositivos legais das leis complementares número 136, 139 e 140 e da outras providências. Fica suprimida do artigo 1º do projeto de lei complementar em referência e alteração do artigo 27 da lei complementar número 136 e suas alterações, grafada nos seguintes termos. Justificativa: a presente emenda objetiva suprir do texto do projeto de lei complementar número 3 de 2014 a alteração do artigo 27 da lei complementar número 136, vez que é necessário maior debate e estudos técnicos para modificação de seu conteúdo. Emenda aditiva número 1 do projeto de lei complementar número 3 de 2014, artigo 4º e artigo 29, parágrafo 1º, serão considerados materiais permeáveis o pedrisco brita, a grama, vegetação e similares, e o paver drenante. Inclusão: o paver drenante na utilização de materiais
permeáveis, né? Permeáveis, digo. Ivan Roberto Martins, vereador. Parecer número 144, comissão conjunta. Projeto de lei em análise, altere, acrescente e revoga dispositivos legais das leis complementares número 136, 139 e 140 do Código de Obras e da outras providências, considerando o projeto de lei complementar que altera os dispositivos da legislação componente do plano diretor do município. Trata-se de matéria que visa adequar dispositivos legais que venham a beneficiar novas construções e regulando a expedição de alvarás na construção dentro de normas que venham qualificar o planejamento urbano ao longo prazo. A audiência pública, conforme previsão do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei Federal número 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, para as alterações fundamentais, foi realizada junto à sede do município. As alterações ocorrem nas leis complementares 136, 139 e 140 de 2008, em atenção às solicitações formuladas por profissionais que atuam na área, na construção civil e na sociedade, bem maior a ser atingido pela reforma do plano diretor, elaborado por técnicos da municipalidade, recebeu a devida análise do Conselho Municipal da cidade, aprovado o seu encaminhamento para a deliberação legislativa, matéria que atende aos dispostos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, razão pela qual posicionamos favoravelmente pela sua tramitação regular na forma do regimento interno dessa Casa, apresentando para a adequação da técnica legislativa as emendas abaixo sugeridas e incorporando ao projeto das emendas apresentadas pelo Poder Executivo em resposta ao ofício número 527 de 2014, em atenção ao requerimento formulado por este Legislativo, por sugestão da Presidência e da Comissão de Legislação e Redação, bem como a emenda supressiva número 3 de 2014, encaminhada pelo Poder Executivo, suprindo o artigo 1º da Lei Complementar número 136, a alteração do artigo 27, que dispunha sobre afastamentos, sugerindo ainda a aprovação da emenda aditiva apresentada pelo vereador Ivan Roberto Martins, no artigo 4º, que acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 29 da Lei Complementar número 133 de 2008. No mais, em face da complexidade das emendas, após a votação positiva da matéria, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação passará a elaborar a redação final, na forma prevista no artigo 166 do Regimento Interno da Casa. Artigo 1º, fica alterados os incisos 6, 7 e 12 do parágrafo 2º do artigo 23, inciso 1 do artigo 6, do artigo 24A, artigo 25 e seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º e 8º, com acréscimo dos incisos 1, 2 e 3. Artigo 2º, fica alterado o parágrafo único do artigo 6º para o parágrafo 1º, acrescentados os parágrafos 2º, 3º e 4º na Lei Complementar número 139. Artigo 3º, ficam alterados do artigo 6º os parágrafos 1º e 2º do artigo 14, artigo 43 e seus incisos 3 e 7, e revogados o inciso 8 e o 9, o inciso 1 a 5 do artigo 46, acrescentando o parágrafo único e revogados. Artigo 4º, ficam acrescentados a Lei Complementar número 136 de 2008, alterada pelas leis complementares números 150 de 2009 e 163 de 2011, os parágrafos 3º e 4º do artigo 13 e o artigo 13A, e os parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 14 do parágrafo único do artigo 15, com as seguintes redações. Ficam renumerados os artigos relacionados ao projeto de 5º a 8º para 6º a 9º. É o parecer, com recomendação e aprovação com a inclusão das emendas, Brusque, 30 de setembro de 2014, José Isesvec, presidente da comissão. Em discussão,
Pois não, vereador? Presidente, senhores vereadores, 10 minutos. Trata-se de uma peça, né, técnica. Quando se modifica o plano diretor, que foi reformulado em 2008, é que há necessidade realmente de se adaptar o plano diretor à época em que a gente está vivendo. Não significa que está se facilitando ou está se burlando alguma lei, ou está de uma certa fórmula colocando, né, algum aspecto negativo no plano. Não. Então, tanto que ficou aqui na casa há bastante tempo, foi apresentado algumas emendas, por exemplo, no artigo 13º, no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, que trata da questão das entidades que já estão consolidadas em áreas, né, determinadas para algum tipo de atividade. Trata-se, a outra emenda que foi supressiva, trata-se da questão dos recuos, que conforme bem disse, né, o engenheiro ambiental Diego Furtado na última reunião, é muito confuso com relação a recuos de ribeirões, né, de rios, de nascentes, etc. E a emenda também aditiva ao artigo 4º e ao artigo 29, né, para que se mantenha o PV drenante também, apresentada pelo vereador Ivan Martins. Isso tudo é uma forma de nós agilizarmos o plano diretor, né, que ele tem que, em tempos, às vezes em 5 anos, às vezes em 3 anos, às vezes até em menor tempo, ir se adaptando à nova realidade do município. Então, o que a Câmara Municipal fez, e fez com muita propriedade, com muita responsabilidade, foi analisar. Nós tivemos aqui alguns debates, inclusive embates também, né, com engenheiros da própria prefeitura, com técnicos especializados, que aqui muito pouca gente conhece a técnica, né, da construção civil, a técnica do planejamento urbano, e acho que nós chegamos até num desfecho feliz. Vejam que foi apresentado um parecer, com as emendas, inclusive, né, e todos os vereadores votaram, inclusive de situação e de oposição. Então, eu vejo muito pouca coisa para discutir, até porque nós já entramos num consenso, né? E essa parte que, inclusive, foi suprimida, dessas alterações, ao artigo 136, 139, 140 do plano diretor, essa parte que foi suprimida, consequentemente, ela vai ter um novo momento de discussão, porque nós temos que chegar ainda a um consenso, né? Porque a lei estadual estabelece um determinado recuo para a área consolidada. A lei federal já estabelece um outro. Nós não podemos ter uma lei municipal que se contraponha às duas leis federais e estaduais. Então, é um momento que nós temos que discutir ainda um pouco mais para frente. Agora, com relação a essas alterações que foram feitas, inclusive emenda do próprio Poder Executivo, que chegou aí e foi acatada, isso vai facilitar muito, principalmente na expansão da construção civil, na habilitação de novos centros comerciais, pontos e assim por diante. Acho que chegamos a um contento feliz e a Câmara deu uma demonstração muito madura, né, de aprovarmos esse projeto por unanimidade. Acho que vai ser aprovado, tanto que o parecer já foi aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que aqui continuam acompanhando a sessão, inicialmente eu gostaria aqui, senhor presidente, de ressaltar aqui o trabalho da comissão, ressaltar aqui o comprometimento e a preocupação de todos os vereadores na discussão do projeto que aqui aportou em maio desse ano. É um projeto, inclusive, que não é um projeto simples, como já foi dito aqui, como nós já passamos, porque trata de toda uma consolidação das estruturas e de todo o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso, no primeiro momento, houve, inclusive, uma negatividade por parte desta casa em relação ao projeto original, né, onde havia uma predisposição de que fosse
concedido através da lei, né, que fosse garantido através da lei um recuo mínimo de 3 metros, Célio, em todas as vias do município, para qualquer tipo de construção. E isso, vereador Celso, ele é totalmente fora da realidade do que existe na nossa cidade. Mas aí, né, nós vamos voltar na discussão antiga até do ex-diretor-presidente do IBEPLAN, Alexandre, que sempre disse, porque nós vamos ter que abrir a rua. Isso é uma coisa que não existe mais hoje, tecnicamente e financeiramente, Jean, condições de tu abrir uma Cônsul Carlos Renault, né, para viabilizar um melhor fluxo de trânsito, por exemplo. Isso é uma coisa que realmente não cabe mais hoje, né? O planejamento ele não é mais permitido se pensar dessa forma, né? Até pela questão financeira, principalmente, né? Então, eu acho que o ponto principal é o desenvolvimento das novas áreas, dos novos loteamentos, as novas aberturas de vias, aí sim se pensar para isso, né? E como eu falei, a gente fez várias reuniões aqui na casa, com a participação de todos os vereadores. Eu acho que a sensibilidade, a defesa dos argumentos desta casa sensibilizou o governo municipal, que retirou, né, do texto original esse recuo de 3 metros. E acho que é um momento que nós devemos até reconhecer que o governo municipal entendeu essa necessidade, né, e parabenizar por essa atitude. De outro norte, senhor presidente, essa votação de hoje, né, ela serve para nós não, eu volto a frisar isso, para nós não pararmos de discutir o desenvolvimento urbano da nossa cidade. Nós estamos, e aí eu vou falar porque desde que estou aqui, desde 2009, vereador Celso, nós estamos há praticamente 6 anos sem mexer. E não foi por falta de pedido nosso, por isso, eu e o vereador Roberto, nós estamos apresentando nesse mês de outubro uma lei alterando sensivelmente vários pontos do plano diretor, porque há 6 anos existe um compromisso de nós alterarmos situações emergenciais, situações necessárias para o desenvolvimento da nossa cidade, e isso ainda não aconteceu. Então, esse momento é emblemático hoje, para que nós possamos aqui deixar claro que a partir da semana que vem, eu e o vereador Roberto, nós estamos redigindo a lei, né? Nós vamos apresentá-la a esta casa, encaminhar ao Concidade, que eu entendo, aí eu volto novamente a frisar, nós temos que respeitar os conselhos, mas o legislador é quem está aqui, né? E então nós temos que rever a lei que prevê que as leis tenham que ser encaminhadas ao Concidade. Nós podemos aceitar propostas, Pipoca, aceitar ideias, mas a obrigação de legislar é nossa, né? E o dever de legislar e a responsabilidade de legislar bem é nossa, né? Se o Concidade mandar um projeto para cá e nós assinarmos simplesmente avalizando e for ruim para a cidade, a responsabilidade vai ser nossa, de quem votou e de quem tornou isso lei, né? Então acho que nós temos que ver. E nesse sentido, senhor presidente, eu falo isso porque, inclusive, na questão eu gostaria de parabenizar o vereador Ivan pela emenda em relação ao paver drenante, né, porque é uma situação que nós temos que rediscutir também, a questão da permeabilidade. E eu falo isso porque eu recebi de um amigo, né, um estudo feito pela FURB sobre a utilização e o pré-dimensionamento das trincheiras de infiltração, uma modalidade de permeabilidade, Célio, que não é utilizada no nosso município e que ela é muito mais eficiente do que você deixar, por exemplo, 30 metros de grama ou 30 metros de chão aberto, né? Então você pode fazer com que a necessidade e a dificuldade hoje de se ter imóveis na cidade e do custo do imóvel em si, do metro quadrado, pode permitir que, utilizando-se de um instrumento, que é o tipo das trincheiras drenantes, né, tu consiga ganhar área em termos de utilização e de ocupação do solo. Então são fatos e situações que, como eu falei, nós somos obrigados a discutir. Por isso eu já disse ao presidente que eu acho que nós devemos ter aqui, temos a Comissão de Serviços Públicos, mas nós podemos pensar em alguma coisa em relação a uma comissão permanente que discuta e que aceite e receba ideias em relação à modificação do plano diretor. Eu até falo sempre ao Valmir, que o Valmir fala, né, Valmir, em relação às questões pontuais, a gente não pode olhar só para um caso, mas eu entendo que nós temos que analisar alguns casos de forma isolada, né, e aí sim tentar buscar
né, a melhor condição para que se atenda todo o coletivo. Mas nós não podemos deixar de que a nossa região, a nossa cidade, principalmente, de Brusque, né, ela tem um relevo predominante de vale, de morros, né? Então nós estamos perdendo que a cidade se desenvolva verticalmente nos principais centros urbanos da nossa cidade, Célio, onde nós temos, por exemplo, isso que eu e o Roberto, a gente já inclusive já está fazendo. Eu vou dar o exemplo do centro, do bairro Centro. O Centro 2, do lado direito da margem do rio, certo? Nós temos lá, vereador Ivan, um índice de aproveitamento 4, ou seja, se você tem 500 metros quadrados, você pode construir 2.000 metros quadrados, certo? Só que você tem um limite de 16 andares. Então, não é justo que um terreno que tenha lá 5, 6 mil metros quadrados, você só possa construir 12 andares, né? É viável que tenha lá 24, 26, 30 andares, Célio, porque é uma região que permite isso, urbanisticamente permite, André, que o edifício seja mais alto, né? Em detrimento de quê? De que se abra um loteamento lá no Cedro Alto, de que se expanda a área urbana lá para Varginha, né? Lá para Cristalina, lá para Limeira, para o Poço Fundo, que não comporta edifícios de 12 andares como a lei prevê, ou de 8 que seja. Então essa discussão eu acho que isso aqui serve, senhor presidente, para que nós possamos realmente iniciar esse trabalho, e nós vamos apresentar esse projeto. Como eu falei, nós esperamos que viesse, né, do Executivo há muito tempo, ele não veio, e nós estamos fazendo as emendas, as modificações que nós entendemos pertinentes, vamos fazê-las, vamos apresentar para uma discussão com a sociedade, com esta casa e com o governo municipal, para que até o final do ano nós tenhamos isso aprovado, porque não é mais fácil, nós não podemos mais esperar que de um ano para o outro venha, não vem, né? E aí a culpa não é, eu quero fazer menção aqui, a culpa não é do prefeito, e a culpa é de quem gere o sistema de planejamento urbano. Claro que o prefeito é o chefe maior, mas eu coloco aqui, já falei isso publicamente em relação ao Alexandre Gevaer, ele tem uma visão muito aberta, mas ao mesmo tempo é muito difícil de caminhar. E nós perdemos esses 4 anos, né, sem que as principais modificações do plano diretor fossem trazidas à baila, né? Toda a nossa equipe jurídica aqui acompanhou esse processo também. Então acho que acabou o momento, agora é o momento de nós tomarmos atitude, e nós vamos fazer as alterações com base nisso aqui, que já trouxe sim alguns avanços, vereador Ivan. Pouca coisa. Eu sempre digo, não é justo que nós tenhamos edificações hoje onde se conte no índice a utilização da sacada, o espaço de sacada. Por quê? Porque cada vez menos se encolhe. E as sacadas, ela é o único espaço de lazer dentro de um apartamento, praticamente, vereador Celso. Então, por isso, ela não precisa contar no índice, mas conta para quê? Para que depois se cobre mais 4 andares de solo criado, né? que a gente diz no termo, né? Então, são essas coisas que nós temos que fazer, desenvolver de uma forma correta e, principalmente, de uma forma ordenada as regiões que comportam a verticalização, Célio, para defender cada vez mais as regiões mais longínquas, como a Travessa Dom Joaquim, como o Cedro Alto, como a Limeira, como a Santa Luzia, como a Volta Grande, como o Zantão, como a Bateias, para que a gente concentre cada vez mais nas nossas regiões centrais, Santa Terezinha, Santa Rita, 1º de Maio, Souza Cruz, né, Centro 1, Centro 2, né, Jardim Maluche, e acho que isso nós vamos começar a fazer, mas seria nesse sentido, senhor presidente, a questão aqui da discussão, eu gostaria de ressaltar principalmente a discussão deste projeto, né, que faz com que a gente, mais uma vez, demonstre aqui na casa, né, a preocupação desta casa com a aprovação de leis que venham de interesse ao coletivo, né, ao coletivo da nossa cidade. Isso seria o mais importante. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, queria ponderar algumas coisas sobre o projeto, que ele mexe com a questão aí de plano diretor. Dizer primeiro que há muitos interesses no plano diretor, né? Há muitos interesses. Então, quando a gente fala de interesse, não necessariamente que está dizendo que é bom ou que é ruim. Tem interesse que pode ser bom, pode ser coletivo, pode ser para a comunidade, como tem outros que podem prejudicar. A discussão, Célio, é que vai fazendo a gente tentar ver o que é para o bem coletivo. Primeiro, para esclarecer isso. Tenho dito aqui o seguinte, lembro que a gente fez uma discussão aqui sobre essa questão aí de afastamento do rio, né?
é verdade que as regiões são diferentes, mas também é verdade que elas têm semelhanças também, né? Na hora que vem uma enxurrada, se não tiver a proteção que a gente, toda a proteção que um rio deve ter, o riacho, enfim, ele carrega tudo. Aí ele não pede licença, ele não vai dizer assim, olha, água, vamos passar por aqui porque a Câmara agora aprovou isso e deixou de aprovar aquilo. Ela não pede licença. E não interessa que tipo de casa é, ela carrega tudo. Então eu sempre entendo, vereador Felipe, que são discussões difíceis de fazer, né? Por quê? Porque tem interesse econômico, que pode ser, ninguém aqui está dizendo logo que esse interesse econômico seja negativo. A pessoa tem direito de construir, tem direito de colocar aquelas suas ideias, enfim, mas ela tem que ter também tem que ter claro se aquilo vai ou não prejudicar a comunidade. Eu lembro, e aí eu queria discordar um pouquinho do que o vereador Simas falou, assim, acho, Simas, né, a opinião minha, que teve bastante evolução, porque entendo que isso ficou muito solto, não só aqui, no país inteiro, né? E a gente está se atentando, porque há, por exemplo, previsões que não é catastrófica assim, no sentido de a gente achar, inventar, sobre a questão da nossa região, que vai receber muita chuva, ela está toda desregulada, nós sabemos disso, né? A gente sabe que as 4 estações do ano agora às vezes se dão num dia só, ou numa semana, né, Célio? Isso nos leva a discutir também o plano diretor, como é que a gente vai fazer a proteção, né, a proteção das pessoas em cima de uma natureza que vem dando recado para a gente bastante tempo, vem dando recado. Às vezes a gente não se atenta para isso. Então eu queria, seu presidente, ponderar um pouco essas coisas. Por exemplo, vereador Pipoca lembra uma grande discussão que se fez aqui por conta de altura de prédio, né? 4 andares, 5 andares, 10 andares. Os termos técnicos eu não conheço todos, né? Até tem gente que conhece, até gente que conhece mais do que eu. Mas não precisa ser técnico para dizer que se um prédio tem o dobro de andar do que o outro, vai ter que ter garagem. E garagem às vezes é para um carro, senhor presidente. E às vezes a rua é tão estreitinha que não tem lugar mais, aí faz aquela fila, né, André? Faz aquela fila de carro, e aí vem a visita ainda, é uma desgraceira. Aí a gente transforma a vida das pessoas no inferno, né? Então a gente tem que prever isso também. E penso que às vezes o plano diretor aqui, ele não se atentou para isso. A gente percebe ainda, né, que tem coisas que nós vamos ter que rever, sim. Outra coisa, senhor presidente, que aí eu queria também colocar na discussão, vereador Simas, né, claro que nós vamos ter tempo para discutir, é a história do afastamento de coisas consolidadas, mas muitas vezes, se a gente não parar isso, né, daqui a pouco não vai ter lugar para, por exemplo, passar um ônibus, não vai ter problema de trânsito. Eu vou dar um exemplo dessa semana. Uma pessoa me chamou para ver lá um negócio de uma rua, não sei o quê, para eu espiar, porque eu não vou aqui tá dizendo o nome da pessoa, nem o caso, porque também vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas, senhor presidente, eu vi. Aí eu dizia assim, mas essa rua dá para ficar mais larga? Aí a pessoa disse assim para mim, não precisa ficar mais larga, assim tá bom. Mas ela esquece que daqui a pouco ela morre, né? Porque vai chegar uma hora que nós vamos morrer. Aí aparece o filho, aparece não sei o quê, lá na frente, aquilo que hoje atende com 8 metros, não vai atender com 8 metros daqui a 10, 20 anos. E hoje a gente pode prever isso, hoje. Senão a gente vai ser daqui a, viu, Vec? Daqui a 20 anos nós começamos de novo. Agora nós temos que ver aquilo que já foi consolidado. E a gente só fica remendando e fazendo coisas que já são consolidadas, que já estão ali. Então eu penso que a nossa casa, queria botar isso na reflexão, senhor presidente, né, quando a gente vota, inclusive não mexendo em algumas coisas ali que de fato vão gerar discussão, mas que a gente tenha esse cuidado, né? Que a gente tenha esse cuidado, porque para a gente de fato, né, fazer com que a nossa cidade
enquanto a gente vive e depois que a gente partir para a cidade do pé junto, botar o pijama de madeira, né? Que agora o Parque da Saudade está tão bonito que a gente passa até longe, porque às vezes dá vontade de ir para lá, assim, tá coisa caprichada, né? Estou brincando, mas é verdade. Mas dizer, senhor presidente, que enquanto a gente vive e aqueles que virão, a gente de fato tem que se preocupar, né? E a nossa cidade é uma cidade que aqui já foi falado aqui, né? Que chega gente todos os dias, né? E a gente tem que ver como é que a gente faz a ocupação, né? E a ocupação não pode ser feita de qualquer jeito. Então eu queria ponderar, fazer essas considerações. Com certeza é um debate que vai bastante adiante. A gente deu alguns avanços, mas a gente tem que ter coragem, de fato, de deixar um plano diretor que contemple, né, as pessoas, as suas vidas, mas que a gente não esqueça que muitas vezes, se a gente fizer muitos agrados, né? Porque às vezes a gente não tem que fazer agrado, às vezes a gente tem que dizer para a comunidade o que é possível e o que não é. Para isso também tem os técnicos que podem ajudar, né? Para que de fato o plano diretor vá, né, nesse sentido de uma cidade boa para a gente viver e não cada vez que chove ser a loucura que muitas vezes é, né? E que isso não é coisa que acontece só aqui em Brusque, mas é uma coisa que nós temos que pensar, né, em todos os níveis aí para melhorar. Senhor presidente, são essas considerações. Obrigado. Então, damos por encerrada a presente sessão, nada mais havendo a tratar, e pela nossa, agora, sequência da nossa sessão solene para a CIB, né, os seus 80 anos, marcando reunião ordinária para o dia 14 de outubro, também às 14 horas, porque teremos mais uma sessão, né, às 16 horas, digo, uma sessão de aniversário do Clube Esportivo Guarani. Ainda em tempo, quero lembrar que no sábado à tarde, sábado durante o dia à tarde, temos o pedágio da Capra, das 11h30 até as 16 horas. A Capra pede voluntários para o pedágio, quem quiser, né, se dispor. E domingo também há uma feirinha da Capra na FIP, anexo à Feira de Artesanato, das 11 às 18 horas. Nosso muito boa noite. Obrigado.